Olha só, eu tô aqui com essa matéria do Poder 360 na tela e o assunto é a denúncia da PGR contra o Eduardo Tagliaferro. Lembra dele? Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes lá no TSE. A acusação é de vazar informações sigilosas para a imprensa. Mas só que o buraco é muito mais embaixo, viu? E é aqui que a gente precisa respirar fundo para poder entender o tamanho desse rolo aí. Porque olha só, tem duas versões para essa mesma história. Ó, de um lado, a gente tem a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E ela veio com os dois pés no peito, viu? Não é uma acusação pouca não. São 4 crimes imputados a ele, segundo a matéria. Ó, violação de sigilo, obstrução de investigação, coação no processo e o mais pesado de todos, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É uma acusação do mesmo nível do pessoal do 8 de janeiro. E aí, meu amigo, minha amiga, já começa o nó na nossa cabeça, viu? A PGR tá pintando o quadro de traidor nele. Mas só que aí, pra ser justo, a gente tem que perguntar, né? E qual seria o outro lado? O que é que a defesa dele diria? Vamos aos fatos que a matéria aí traz. A denúncia diz que ele admitiu ter falado com um jornalista da Folha de São Paulo. Nas mensagens que a PF pegou, ele teria dito que estão investigando o ministro e que esse jornalista aí detona o ministro. Aí a gente fica aqui com a pulga atrás da orelha. A PGR, segundo a matéria, acha que isso aí é prova de um plano para atacar as instituições. Mas só que quem defende o ex-assessor diz o seguinte: claro, né? Ele procurou um jornalista crítico para poder fazer a denúncia dele ter mais força. A história ganha mais um capítulo aqui de filme, viu? Esse ex-assessor aí, o Tagliaferro, saiu do Brasil. Para a acusação, isso aí é praticamente uma confissão de culpa. O ditado é claro, né? Quem não deve, não teme. Mas e para a defesa dele? Como é que ele enxerga isso? Como é que eles argumentariam isso? Talvez ele fugiu por medo de perseguição, por exemplo, por achar que não teria um julgamento justo aqui no Brasil. É uma das possibilidades que ele pode argumentar. É a acusação de um contra a defesa do outro, né? Fuga por culpa ou fuga por medo. E ó, não para por aí não, viu? Lá de fora, ele deu uma entrevista e disse que o que ele vazou é só a pontinha do iceberg e que ele tem bastante coisa ainda. A PGR pode olhar para isso aí e dizer: é uma ameaça clara, ele está coagindo a justiça. Mas só que o outro lado também pode argumentar, né? Não é ameaça não, é um aviso. Um aviso de que tem mais coisa errada para ser mostrada ao público. Que será, né? E aí, meu amigo, minha amiga, isso aí é uma ameaça de um criminoso ou é um aviso de um denunciante, hein? A confusão na nossa cabeça só aumenta, viu? Agora vamos voltar aqui para a versão da PGR, viu? Que é a que está na denúncia formal. Eles não acham que isso aí foi um ato isolado, não. A matéria aponta que a PGR sustenta que o vazamento foi estratégico para favorecer uma organização criminosa, a mesma que é investigada por tentativa de golpe e fake news também. Segundo essa visão aí da PGR, ele selecionou o que é que ele ia vazar para interferir na credibilidade das investigações sobre o 8 de janeiro. Essa aí é a narrativa do traidor a serviço do caos. É a acusação oficial preto no branco. Mas só que segundo a narrativa dele, né, do herói infiltrado, diria o quê, né? Diria que ele apenas expôs conversas e informações que o público merecia saber? Não importa de quem fosse o beneficiado dessa história? Que a função de um denunciante é jogar a luz onde tem sombra e que as consequências fazem parte do jogo? Bom, poderia falar isso também, né? Seria uma possível defesa que ele podia fazer e a gente poderia aqui imaginar, né? Baseada nessa ideia dele de que os fins justificam os meios para poder expor essa verdade que ele fala aí. Então, no fim do dia, a gente fica aqui no meio de um tiroteio de narrativas. De um lado a PGR com uma denúncia pesadíssima, viu? Baseada em investigações da PF, pintando o retrato de um traidor infiltrado no coração do poder. Do outro, a possibilidade de um denunciante que resolveu explodir o sistema por dentro, acreditando estar fazendo a coisa certa, da forma que o Tagliaferro coloca, né? E o caso todo, claro, tá lá no STF, né? Conectado com todos os outros grandes inquéritos do país hoje em dia. Isso aí, meu amigo, minha amiga, mostra o nível da fratura que o Brasil vive hoje, onde um lado vê um criminoso e o outro quer ver um mártir. E ó, não tem resposta fácil não, viu? Cada detalhe, cada fato aí pode ser interpretado de uma maneira completamente diferente. Essa história aí não é só sobre o Tagliaferro, é sobre o poder da informação sigilosa e o estrago que ela pode causar, não importa a motivação de quem vaza. A denúncia da PGR é um fato, viu? As acusações são graves a ele e baseadas, segundo essa matéria aí, em provas colhidas. Mas só que a dúvida sobre a motivação real do ex-assessor também existe, né? E a gente vai continuar aqui de olho em como essa história aí vai se desenrolar, porque ela diz muito sobre o Brasil, viu? E a gente precisa entender o que é que tá acontecendo, né? E aí fica aqui a pergunta pra gente, viu? O povão aqui analisar. O que é que essa história toda realmente significa? A gente tá diante aqui de um traidor da pátria, como acusa a PGR?
ou de um herói improvável, um denunciante tentando expor o sistema? Que será, né? E aí eu quero saber de você. O que é que você acha? Coloca aqui embaixo a sua opinião. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!